Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal falando de Espiritismo e hoje a gente vai abordar um tema que vocês gostam muito de conversar sempre, né? O que eu fui na minha vida passada, ou como eu fui, ou quais eram as minhas características. Bom, não se esqueça de já deixar seu like, verificar se está inscrito e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, que se Deus julgar conveniente que nós soubéssemos quais foram as nossas encarnações, todo mundo saberia. E vale a pena a gente lembrar, no livro de André Luiz, que quando, acho que era um próprio nosso lar, né? Quando o espírito quis saber quais foram as encarnações dela, que era uma moça, né? As encarnações passadas, foi analisado o histórico dela e os espíritos do plano superior decidiram que era possível que ela soubesse dos últimos 100 anos. Ou seja, ela não conseguiria se lembrar das encarnações anteriores a essa. Por que isso? Obviamente, porque se ela se lembrasse do passado dela, ela que matou pessoas, né? Fez coisas horríveis, que é o passado de todos nós que vivemos aqui na Terra, nas outras encarnações, né? Porque a Terra era um lugar muito ruim, muito cruel. Há 200 anos atrás existia escravidão. A escravidão era terrível, menos que isso, né? Mas a escravidão, vamos supor, você tinha 2 escravos, eles tinham um filho. Sabe o que você podia fazer? Você falava, não quero, mata. Era normal isso. E as pessoas realmente faziam isso. O escravo ficava velho, você matava. Tirando a questão de abuso sexual, pedofilia que não era crime, pedofilia virou crime faz pouco tempo. Então isso estava dentro da lei há algumas décadas atrás. Entre várias outras coisas que nem vale a pena a gente comentar. Então quando a gente vê que um cara matou o outro, isso era o que mais ocorria no passado. No passado era muito pior. Então obviamente nós todos temos uma lista, né? A não ser aqueles que vieram reencarnar pela primeira vez aqui no planeta e não tem essa lista de débitos, né? Essa lista não só de débitos como de coisas ruins que fizeram no passado. Então obviamente eles consideraram que ela poderia conhecer só 100 anos para que não as traumatizassem. Eu, realmente, graças a Deus, né? Quer dizer, nem sei se é bom ou ruim, eu gosto, né? Eu vi muitas reencarnações minhas, muitas mesmo. Até 2000 anos atrás eu vi várias coisas. Eu já fui guerreiro, eu já fui oficial do exército romano, depois eu fui soldado. Aí eu fui dono de escravos, depois eu fui escravo, ou seja, eu fui muito ruim numa encarnação que eu era, vamos dizer, um administrador de escravos, né? Um empresário no ramo de escravos, olha que absurdo. E aí eu acabei depois reencarnando na próxima reencarnação como escravo, porque obviamente eu não tratei eles com a dignidade correta. E aí eu vi várias reencarnações minhas, nossa, muitas vezes eu fui guerreiro mesmo, de fato, né? Então o que acontece? Quando você vê essas encarnações, você percebe que você não é uma pessoa boa, e é normal. Vamos lembrar mesmo que o Emmanuel, ele fala há 2000 anos que ele cegava as pessoas e tudo mais no passado dele, né? Antes da encarnação como turbulentos. Então você percebe que é normal, isso faz parte do histórico das pessoas, né? Devem existir pessoas que evoluem sem fazer essas coisas? Sim. Porém, eu acho que eles nem passam pela Terra. Passa pela Terra aqueles que estão mais de recuperação, vamos dizer assim. Então, frente a isso, a gente tem que entender que Deus colocou esse véu, né, de uma vida para outra por algum motivo. E é um bom motivo esse, né? Outro motivo é que se a gente lembrasse, por exemplo, das coisas que ocorreram com os nossos familiares, por exemplo, se você soubesse que você matou sua mãe em outra encarnação, e é muito normal isso, por isso muitas vezes que a gente vem se reencarnando junto para ajustar as diferenças, você ia se sentir mal em relação a ela, não é? Você soubesse que você prejudicou ou que ela te prejudicou e por aí vai, né? Não que todas as relações sejam feitas num passado dessa forma, né? Muitas não eram, mas muitas eram. Então, para que não houvesse esta lembrança que iria dificultar muito a aproximação nessa encarnação atual, para que não ocorresse isso, Deus também colocou o véu sobre as nossas vidas passadas, não é? Então, aí a gente fica na pergunta, né? Como fazer isso? Primeiro eu já deixo claro que eu não recomendo fazer regressão, porque tem pessoas que fazem regressão e ficam birutas, veem coisas que não deveriam ver e ficam doidas e não voltam mais. Porém, se é uma regressão
pautadas em cima dos valores espíritas, com o auxílio de espíritos superiores, alguém que está com uma boa intenção, e por aí, aí sim pode ser uma boa, né? Eu lembro daquele nosso amigo Sérgio, né, que é um terapeuta, acho que ele mora no Rio, ele é um palestrante, médium também, bem gente fina ele. Aí, por exemplo, nos casos dele, os espíritos falaram que é bom, isso vai ajudar a pessoa. Até porque quem vai escolher o que vai ser mostrado serão os mentores espirituais, não vai ser algo ao acaso, né? Deixa eu arrumar a câmera porque tá tão bonito o sol aqui. Eu quero que pegue o sol. Então, pessoal, a gente tem que ter em vista todas essas questões que a gente está abordando até agora. E aí, mesmo assim, as pessoas ainda querem saber como que a gente faz para saber quem éramos nós em outras vidas. E ainda dá para a gente saber, dá para a gente ter uma ideia. É só a gente parar e analisar a nossa personalidade. Por quê? Se você hoje é egoísta, quer dizer que nas últimas vidas você era ainda mais egoísta. Porque a tendência é ir melhorando, né? Mesmo que melhore pouco, sempre vai melhorando alguma coisa. Se você hoje é bondoso, é que nas outras vidas você era um pouco menos bondoso. Vocês estão entendendo? Se você hoje é fissurado em música, independente se o seu instrumento foi criado meio recentemente, com certeza você pode ter tido outras reencarnações voltadas para a música, né? Por que isso acontece? Na realidade, o nosso espírito ele registra tudo que a gente passa em todas as nossas existências físicas. Só que quando a gente vem para o plano material, a gente esquece as coisas óbvias, né? De quem somos nós, etc. Porém, essas coisas, elas estão gravadas no nosso espírito, essas nossas características, a evolução da nossa alma, né? A bondade, a maldade, o egoísmo, às vezes os dons, e ela vai se misturar com a nossa parte biológica. Ou seja, a matéria, né, nós vamos receber a hora que a gente encarna, que nós somos ligados ao espermatozoide, né, a primeira célula, e depois o cigoto e tudo, né? Nesse momento, a gente recebe um corpo biológico, né, que é parte mãe, parte pai, biológicos. Os nossos cromossomos já estão ali decididos, então, vamos dizer assim, ali já está decidido qual que vai ser a nossa cor de pele, o nosso olho, o nosso cérebro, como ele vai funcionar, ali já está programado. Porém, tem a influência do espírito. O espírito influencia sobre a matéria. Ou seja, o nosso espírito ele vai fazer, por exemplo, com que o nosso corpo altere algumas coisas. Não fisicamente pode acontecer? Sim, pode. Inclusive os espíritos me falaram, por exemplo, que se tem um espírito que costuma ter um nariz grande, né, no meu caso, por exemplo, pode ser que eu já tenha vindo de outras encarnações assim, mas isso não é muito normal, vamos dizer assim, até porque o espírito pode se mudar, né, na verdade ele pode alterar, mas às vezes ele quer manter uma característica específica. Então vamos dizer assim, há muitos fatores que vão sendo alterados com o efeito do corpo espiritual do corpo biológico, entendendo? Então, nós, quando estamos vivenciando as experiências no corpo físico, trazemos o nosso espírito. Esse espírito está interligado com o nosso corpo biológico, então as nossas coisas do passado vão influenciando o nosso corpo biológico, inclusive os dons. Então, por exemplo, a gente pode falar, alguém que tem muito dom em cantar, né? Ele pode ter sido realmente, biologicamente, dessa existência? Sim. Porém, ele provavelmente foi trazido de outra encarnação que acabou realmente projetando no corpo biológico. Eu não sei se estou conseguindo ser muito claro, mas é isso aí, tá? Então, na verdade, todas as nossas características mais fortes, elas eram acentuadas no passado. Ou seja, tudo que a gente é hoje era mais anteriormente, né? Mas, na verdade, anteriormente na parte ruim, hoje nós somos melhorados. Nós somos uma versão melhorada do que nós somos no passado. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de se afogar, medo de água. Tem gente que tem medo de altura. Isso provavelmente, normalmente, né, na esmagadora maioria das vezes, decorre porque o espírito teve alguma experiência traumática no passado, né? E aí isso marcou o espírito. Então, por mais que ele reencarne num corpo biologicamente que não tenha nenhum problema em relação a isso, o espírito tem. Entendem? Por isso que, por exemplo, medo de altura não é uma coisa biológica. Você vai falar que
a mãe tem medo de altura, ou então que herda-se da mãe do pai, a mãe tem medo de altura, então a filha também tem medo de altura. Se isso acontecer, a gente pode imaginar que ambas podem ter tido uma experiência juntas, né? Uma experiência negativa em relação à altura. Mas, por exemplo, outra coisa que acontece bastante é, Joãozinho tem medo de altura, mas aí você vai olhar a vida dele anterior, as vidas deles anteriores, não é que ele caía do precipício, caiu do precipício ou caiu de algum lugar alto. Sim, ele ia lá e empurrava as pessoas, entendeu? E aí, quando ele morre, a consciência dele fica tão mal, ele vê aquilo tantas vezes, ele fica às vezes 10 anos vendo a mesma cena, as pessoas morrendo e sentindo a dor, então isso traumatiza ele. Aí ele vai reencarnar, vai ter outras expiações, às vezes não é nem que ele vai morrer de queda, ele vai morrer de outra forma, para pagar por esses débitos do passado. Mas aí fica esse trauma de altura, então ele vai chegar num prédio, vai ficar com medo, ele vai ver qualquer coisa que seja alto, um avião, vai ter receio. Então vocês entenderam, né, o que eu quero dizer com isso. Eu acho que nem tá mostrando minha cara, mas tudo bem, porque o que importa é a paisagem, não sou eu. Então, pessoal, também tem outra coisa que é muito interessante a gente pensar. Não importa quem nós éramos, importa quem a gente é hoje e o que a gente vai ser. O que importa é o nosso passado, né? O que importa é a gente não repetir os erros do passado e focar no nosso presente e futuro. Então a gente não tem que ficar avaliando o que aconteceu, como nós éramos, o que a gente fez de errado, etc. A gente tem que pegar e daqui para frente, né, montar uma estrutura mental para poder caminhar para frente evoluindo. Então Chico Xavier fala sempre assim, não é possível voltar no passado e ajeitar o passado, mas todo dia é possível ter um novo início, né? Iniciar, começar de novo. É mais ou menos assim que ele fala. Então, pessoal, nós devemos compreender isso, que não importa muito quem éramos nós, se a gente for rei, se a gente for escravo, se a gente for, sei lá, jardineiros, não faz a mínima diferença. O que faz a diferença é quem nós vamos ser. Eu tenho acesso a muitas encarnações minhas, mas principalmente como aprendizado. Porque os espíritos me falam assim, olha, você é assim por causa disso, você fez isso por causa daquilo, essa sua expiação trouxe quer dizer, esse seu ato ruim trouxe essa expiação. Então isso faz com que eu compreenda melhor os pesos e as medidas das coisas para poder falar para vocês e dar um exemplo melhor. É só por isso, não é que eles me mostram minhas encarnações só para matar minha curiosidade. Eles não vão fazer isso. E eu também nem quero, porque no começo é super legal, depois não é tão legal. Não que seja ruim, eu até gosto, mas não tem tanta graça, né? Você fala, que legal, era um arqueiro. Poxa, legal. Entendeu? Mas eles me mostram exatamente para que eu tenha noção do quanto é uma expiação, do quanto é isso, para que eu possa explicar para vocês. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.